Primeiramente, quero agradecer, né, por você ter aceito o convite da Maritime Law. Você é uma personalidade aí, referência para nós, aí para a área aduaneira e para toda a nossa região da Baixada Santista, representa o Sindicato Nacional em âmbito, né, nacional e é uma grande satisfação, uma grande alegria tê-lo conosco. Estou vendo que já tem muitas pessoas aqui já nos assistindo. Eu entrei para fazer um teste inicial e agora estou vendo que tá tudo ok, que as pessoas já estão nos vendo. E eu queria, antes de mais nada, agradecer também ao convite da professora Eliane Ottaviano, que me incumbiu de participar dessa live com você. E Elias, seja bem-vindo. E eu queria que você falasse um pouco da sua brilhante carreira aí na Receita Federal do Brasil e na sua carreira como todo, né? E também como integrante das entidades da Receita Federal. Bom, boa tarde. Luiz, você está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Então, muito obrigado. Eu quem agradeço, na realidade, a Emilau Academy, a professora doutora Eliane, e a você também, Luiz. Permite chamar de Luiz, a nossa liberdade dispensa formalidades, né? E é sempre um prazer poder conversar com plateia seleta, como as pessoas que convivem com a academia, e também outras autoridades que conosco vão interagir hoje, autoridades ligadas à Anvisa, ao Ministério da Agricultura, alguns colegas da Polícia Federal, enfim. Na realidade, eu sou um funcionário de carreira, eu comecei na Receita Federal em início de 90, fui técnico da Receita Federal, trabalhei muitos anos aqui em Santos, em 94 passei como auditor fiscal, fui para Santa Catarina, fiquei em Santa Catarina 3 anos, numa cidade chamada Joaçaba. Trabalhei muitos anos na fronteira do Brasil, especialmente em Foz do Iguaçu. Trabalhei em Roraima, Fortaleza, Rio de Janeiro, enfim, todos os lugares, ou via sindicato ou no exercício da profissão. E estou em Santos novamente desde 1997. Eu trabalho como auditor aqui, hoje eu estou licenciado por questões de políticas, que eu sou pré-candidato a vereador, então tive por obrigação legal me afastar. Mas eu estou, repito, desde 97 aqui desenvolvendo um trabalho junto à aduana brasileira, mais focada em área portuária, alguma experiência na área de aeronáutica, também tivemos, trabalhei muito tempo também no aeroporto de Cumbica, enfim, mas o meu foco é realmente aduaneiro portuário. Perfeito, Elias. E, aliás, eu quero agradecer imensamente a indicação do César Roxo, a qual eu participei de uma live extremamente importante aí para o comércio exterior brasileiro e também para a situação que nós vivemos hoje em termos de pandemia, né? E queria te agradecer pela indicação do César e gostaria que você falasse um pouco também, Elias, das 10 medidas urgentes, pelo menos os principais tópicos dessas 10 medidas e quais os benefícios que essas medidas trarão para as empresas agora nessa época de pandemia. Se você me permite, eu vou tentar ser muito breve nesse aspecto, porque o foco do nosso desenvolvimento, do nosso trabalho nessa tarde é basicamente aduaneira, né? Mas as 10 medidas foi um consenso entre todas as entidades do fisco federal, estadual e municipal. E nós colocamos várias propostas lá, algumas delas já foram atendidas junto ao governo federal, outras deverão ser atendidas, outras não serão. E basicamente a gente busca medidas para que possa vir recursos para o cofre público para combater a questão da Covid. Ali basicamente tem rediscussão da questão do Senai, SESI, rediscussão de tributação sobre grandes fortunas, embarcações, enfim, diminuição de alíquotas de alguns impostos, aumento de outras alíquotas em outros impostos, né? Mas na área aduaneira, a principal que eu vejo é o congelamento do câmbio em 31/12 de 2019, o que ficaria o dólar na faixa
de 4,12, né, seria praticado todo esse ano, e não como está sendo hoje na faixa de 5,3, 5,30 aproximadamente. Esta é a principal medida na área aduaneira. Vitor Elias, você está conseguindo me ouvir bem? Está conseguindo... Te ouço perfeitamente. Eu entrei aqui no Instagram da Maritime lá também para conferir aqui. Agora sim, estou vendo aqui as pessoas participando. Luciane Otaviano, Giovana Mesquita, da Maritime Law. Aliás, agradecer a Giovana por todo o suporte. Perfeito, agora sim. Então, estamos conseguindo aqui. E Elias, essas 10 medidas com César, elas partiram de uma iniciativa das entidades de classe da Receita, não foi isso? Foi, perfeito. Não só da Receita Federal, né? Mas sim também das receitas estaduais e municipais, como falei há pouco. Perfeito, perfeito. Deixa eu ver aqui mais alguns temas que a gente pode abordar aqui, ó. Outro tema comentado sobre a baixa de alíquotas dos produtos. O que você poderia falar sobre isso? Que hoje, na questão da pandemia, principalmente na inflação, o dólar ainda atinge patamar astronômicos, né? Se bem que deu aí uma reduzida agora. O que você poderia falar sobre esse tema, Elias? Olha, era que o mundo vive nessa globalização. E o fluxo de exportação e importação é muito alto, e nós, enquanto entidade sindical, no caso do Sindifisco Nacional, nós propusemos a questão da diminuição, como eu falei aqui, da fixação da alíquota em 4,12, que era de 31 de dezembro do ano passado. Com isso, naturalmente, os custos dos produtos, se não aumentado a alíquota, né, iriam ficar pelo menos estabilizados naquela data e não na data de hoje, que está muito alto. Agora, o que é importante, não basta somente nós pegarmos e fixarmos o câmbio em 31 de dezembro. É importante que se baixe a alíquota de produtos essenciais no combate ao Covid. Aliás, eu tenho aqui pesquisado, isso foi feito, né? As autoridades federais baixaram as alíquotas, se não, algumas até zeraram, dos principais produtos que integram a cadeia de cargas ao combate ao Covid, especialmente a questão do famoso respirador. Isso teve a alíquota reduzida a zero. Perfeito, perfeito. Como você falou, eu concordo plenamente com esse posicionamento, Elias. Até porque o câmbio já ajudaria, né? Mas não só isso, teria que abaixar a alíquota mesmo dos produtos. E a questão do câmbio é uma questão controvertida, porque haveria uma redução do câmbio se você aplicar o câmbio do ano passado. Mas como ficariam também os prestadores de serviço? Eu gostaria de fazer essa indagação. Será que esse câmbio menor, que seria aplicado nos tributos, também haveria uma sensibilização do mercado e que os armadores pudessem também sensibilizar e reduzir o câmbio um pouco, porque eles cobram um spread altíssimo? O que você acha sobre isso? Olha, eu estou dando uma olhada aqui, essa resolução que tratou, perdão, da baixa da alíquota, ela foi em 26/3, foi a resolução CAMEX número 22. Né? Ela baixa a alíquota de imposto de importação dos EPIs hospitalares e todos os produtos ligados ao tratamento da Covid-19. Como nós temos que ter consciência, o mundo hoje é muito globalizado, a economia ela é muito giratória, vamos falar assim, quer dizer, o dinheiro que está hoje comigo, amanhã está com você, depois está com outro, e o dinheiro vai girando muito rápido. Naturalmente, à medida que as autoridades tomam decisões no sentido de diminuir a tributação,
e com isso permitir um volume maior de importação, naturalmente isso dá uma aquecida no mercado. Agora, isso por si só também não basta, porque à medida que você baixa a alíquota, à medida que você congela o câmbio, você também torna um pequeno obstáculo para a exportação, porque a importação e a exportação são irmãos, mas não se dão. Quando você tem um aumento de câmbio, você ajuda a exportação e dificulta a importação. E a recíproca é verdadeira. Agora, o que é importante, que essa cadeia que trata do comércio exterior, incluindo armadores, profissionais da área, advogados, despachantes, pessoal de transporte em geral, caminhões, enfim, aéreo, todos eles têm que estar sintonizados e o governo tem que ter a sensibilidade de poder mediar e tomar as medidas necessárias para que a cadeia produtiva também se beneficie dessas medidas, visando, no sentido macro, a economia do país e sim, gerar emprego. Isso é muito importante. Não, sem dúvida. Eu acho que a questão da pandemia, como você bem retratou, ela prejudicou consideravelmente a questão da importação, mas a exportação, inclusive hoje, nós vemos que o agronegócio ele tem salvado aí a nossa balança comercial, ele tem ajudado bastante. E com a alta do dólar, de fato, algumas empresas, provavelmente agentes de carga, que atuam tanto na importação quanto exportação, os próprios armadores também, que fazem o transporte na exportação, houve eu não posso dizer assim um aumento significativo, mas não houve uma queda tão grande quanto na importação, por conta da questão do dólar. Então, eu acho essa questão de extrema relevância que você abordou. Tem que haver um equilíbrio, eu acho, Elias? E quando com o aumento desse dólar, eu acho que essa medida de aplicação do câmbio do ano passado e também a redução das alíquotas, eu acredito que iria buscar um equilíbrio maior aí, Perdão. O mais importante primeiro, o governo tem que ter sensibilidade em fazer as mudanças necessárias para que baixe o custo desses produtos essenciais do combate à Covid. Segundo, que traga medidas emergenciais para que mantenha o atual nível de emprego e, se possível, aumente a cadeia de empregos que gira em torno do comércio exterior. Isso são dois pontos importantíssimos, O Ministério da Economia tem que ter essa sensibilidade. E os órgãos que estão ligados a esse agente chamado governo federal também tem que fazer a sua parte. E, infelizmente, eu posso falar em nome da Receita, quem eu integro há 30 anos, nós temos tido a sensibilidade. A Receita Federal ela tem adotado uma série de medidas visando o atendimento mais rápido possível à sociedade no combate a essa pandemia. Cito como exemplo, despacho de 24 horas no aeroporto de Cumbica. Hoje não fica nenhuma carga relacionada à Covid, mas depois que o avião toca o solo, em 24 horas essa carga está liberada para embarque, para o importador. Pergunta, Elias, esse despacho em 24 horas, aí até uma curiosidade minha, ele é aplicável a todos os intervenientes ou somente aos intervenientes que têm uma OEA? Não, hoje você tem esse despacho antecipado a todos os intervenientes. Agora, é claro, toda a prioridade nossa hoje na Receita Federal, em termos de agilidade, se concentra nas questões relacionadas à pandemia e não poderia ser diferente. Entendi. Perfeito. Ontem eu tive conversando com um colega que trabalha em Dionísio Cerqueira. Dionísio Cerqueira é uma fronteira seca com a Argentina. Eu trabalhei lá durante um período. Ele estava me colocando
que nós destinamos mercadorias apreendidas, bebidas alcoólicas, nós destinamos à empresa para que ela fabricasse álcool gel e fosse doado às entidades necessárias, que estão necessitando de álcool gel. Ele até me mandou os dados, foram 12 mil garrafas naquele local, né, de vinho, que eles foram doados, foram retirados o álcool, e feito o gel e doado às entidades, inclusive à própria PAI da região. Perfeito. Excelente. E parabenizar também a Receita Federal pelo programa do OEA, né? Operador Econômico Autorizado. A Receita tem sido bem atuante, bem esclarecedora. Eu acredito que existem alguns intervenientes que ainda podem fazer parte do programa OEA, mas foi um trabalho brilhante. Inclusive, foi quando eu tive a oportunidade de conhecer um colega seu, Leonardo Macedo. Certo, Leonardo. Conhece o Leonardo? Conheço. Da OMA, Organização Mundial das Aduanas, e nessa época fizemos uma palestra no Mackenzie, esclarecendo, logo no começo do programa OEA, esclarecendo o programa OEA, outro trabalho brilhante por parte da Receita Federal, trazer o OEA para o Brasil, né? Nos Estados Unidos tem o CITPAT, né? Então, eu achei assim, um trabalho exemplar aí da Receita Federal em trazer operador econômico, esse programa de operador econômico autorizado. Temos grandes empresas que já aderiram ao programa, né? Outra coisa que você bem falou, né? A questão de doação de produtos apreendidos. Quais os outros produtos que estão sendo apreendidos e estão sendo doados? Antes de mais nada, Luiz, deixa eu fazer uma correção. Quando eu me referi ao despacho antecipado em Cumbica, tá? Eu estou vendo aqui a mensagem, ele está se destinando especificamente aos produtos relacionados à Covid-19, tá? De fazer esse registro. Perfeito. Com relação à doação, você sabe que a Receita Federal, ela trabalha 24 horas, né? A área aduaneira não tem sábado, não tem domingo. Nós trabalhamos constantemente, o trabalho dos colegas de repressão não param. Eu estou lendo aqui uma mensagem de São Francisco do Sul, que é um porto pequeno lá em Santa Catarina, mas muito importante na sua geopolítica. Eles estão fazendo aqui, olha, foram feitas apreensões, foram doadas 52 milhões de máscara, luva, kit de teste para Covid, foram apreendidos 3 milhões e doados, filtros bacterianos para ventilação mecânica, 12 mil, enfim, macacões higiênicos, scalp, termômetros, foram mais de 1.000, aparelhos de pressão, 2.200, enfim, são tudo equipamentos que foram objeto de apreensão, e nós rapidamente fizemos a doação. E aí tem também Recife, tem Manaus, tem o Porto. Na realidade, são produtos que a gente vai aprendendo ao longo dos anos, né? E aí, nesse caso aqui, dando a prioridade. E na questão de aparelhos específicos para o combate à Covid, ainda infelizmente, você tem os importadores oportunistas que querem burlar o fisco, e nós aprendemos, e a legislação hoje permite a doar incontinente. Não é? É um processo célere, exatamente para colaborar com o país. E é o que nós estamos fazendo com muita maestria. Estou lendo aqui, por exemplo, que Uruguaiana, né, também fez doação de álcool para entidades lá em Alegrete. Perdão, os colegas de Alegrete, de Uruguaiana, fizeram a doação para o município de Alegrete. Estou vendo as outras questões mais aqui, né, a liberação agilizada em Joinville de máquinas de produção para fabricar máscaras, né, que é um problema sério que o Brasil enfrentou. O Brasil importa quase 100% das máscaras. Né, então nós conseguimos, num processo muito célere, liberar a máquina já está operando para fabricar máscaras para poder baixar o custo e atender melhor o brasileiro. Teríamos outros exemplos aqui, inúmeros exemplos. Perfeito, perfeito. Elias, eu estava vendo o seu brilhante currículo aqui,
né? Então, queria até parabenizá-lo. E você atuou também na questão das apreensões aí de drogas no Porto de Santos, né? Você pode me falar um pouco disso, da sua atuação nessa área também, Elias? Olha, eu tive um privilégio, né, e tenho um privilégio, primeiro de integrar, se não a melhor instituição em termos de equipamentos, né, que é a Receita Federal. A Receita Federal é uma instituição de ponta, tecnologicamente muito avançada, né, um orçamento que não é o melhor, mas é um orçamento muito bom. É uma instituição que permite o profissional desenvolver a sua vocação e nas diversas áreas, né? E eu, somado à questão sindical, onde eu exerci e exerço por muitos anos a liderança, eu tive a oportunidade de conhecer o Brasil inteiro, né? Participei de expedições internacionais, a primeira, que foi ao Mercosul, eu tive a oportunidade de passar 15 dias em Buenos Aires, conhecendo lá a Universidade de La Plata, de Buenos Aires, Rosário. Fomos a Córdoba conhecer empresas de produção de automóvel, enfim. E aqui no Porto de Santos, eu tive também o privilégio de poder trabalhar em várias áreas. Me dediquei muitos anos na questão de navios de passageiro. Fiquei durante 5 anos como líder e naquela ocasião foi o maior pico de embarcações que o Brasil recebeu num só dia, foram 9 navios, estavam na liderança junto com outras autoridades, é importante deixar claro, jamais foi um trabalho isolado, né? Nós tivemos a Guarda Portuária, Polícia Civil, Polícia Militar, Companhia de Engenharia de Tráfego, Polícia Federal, Anvisa, MAPA, todas entidades, órgãos que trabalharam conosco e conseguimos fazer um excelente trabalho. E esse trabalho, não só de navio de passageiro, como de repressão, onde eu também comandei durante 5 anos a equipe de repressão, né, segue até hoje. Os colegas, o Porto de Santos hoje, infelizmente, é o porto que mais apreende drogas na América. Eu digo infelizmente porque esse recorde a gente não gostaria de ter. Mas os colegas estão silentes e, basicamente, cocaína nós apreendemos toneladas semanalmente. É um porto que tem muito esse problema e os colegas, de maneira eficiente e integrado com outros órgãos, conseguem atender a contento e a gente combater o malefício que é a droga para a sociedade. Aliás, eu estive na posse do nosso amigo Renato, né, da científica regional, né, e conversei com a doutora Diva Kodama, que é inspetora também do Porto de Santos, e ela me passou, né, uma conversa agradável, ela me falou que Santos foi o primeiro porto a ter a questão do scanner, né, a implementar o scanner, o escaneamento, né. Você pode dizer um pouco sobre isso também? A questão... Então, primeiro, a colega doutora Diva, eu aceitei o convite dela a assumir a chefia. Ela assumiu a inspetoria aqui, depois ela foi superintendente adjunta em São Paulo, e ela me convidou para que eu pudesse integrar a equipe e comandar a equipe de repressão. Eu aceitei, fiquei durante um bom tempo com ela, depois com o doutor Guilherme, né, e aí eu resolvi me afastar para poder me dedicar mais à minha área sindical, onde eu hoje me dedico muito, né, ao trabalho no Brasil como um todo. Não neste momento, que como eu já falei, eu estou afastado por questões eleitorais. E a questão do scanner tem uma coisa muito interessante, que eu acho que eu nunca falei isso publicamente. Quando foi se implantar o scanner aqui em Santos, e aqui foi o pioneiro no Brasil, aliás, vamos falar bem claro, Santos acaba sendo um pioneiro. Tudo que você vai falar em aduana no Brasil, a Alfândega de Santos é pioneira até pelo volume de carga que tem, é natural isso. Então a gente tem um volume muito grande. O que se passa aqui em uma semana de carga é o que se passa no aeroporto, no aeroporto de Cumbica em uma semana. O que se passa de carga no aeroporto de Cumbica no ano é o que se passa aqui no Porto de Santos em uma semana.
Você vê o volume de carga que nós temos. Né? E naquela ocasião, eu lembro que o senador Romeu Tuma, eu conversei com ele, falando que eu era totalmente favorável ao escaneamento de 100% das cargas, até então não tinha tido o atentado dos Estados Unidos, das Torres Gêmeas, que ali foi um grande marco para a implantação dos protocolos de segurança, que já existiam, mas não eram implantados. O ISPS Code. E eu comentava com o senador Romeu Tuma que eu era muito favorável ao scanner, mas que eu não aceitaria que fosse scanner em terminais isolados, né? Porque isso daí seria muito perigoso, né? Um terminal receber o scanner, outro não ter, ficaria muito ruim isso para fiscalização. E que deveria ter uma linha de crédito na ocasião das concessões, que foi uma falha que teve, não ter uma linha de crédito para as pessoas jurídicas poderem incluir na privatização a questão da compra dos scanners. Infelizmente, passados muitos anos, hoje isso é o que acontece. Todos os terminais aqui no Brasil, para operarem, tem que ter necessariamente, pelo menos aqui em Santos, 100% de escaneamento nas cargas que saem e que entram. Isso daí é muito importante porque isso traz uma segurança muito grande. Certo. Quero agradecer aqui Thaís Jordão, filho Geraldo do Abreu, Maria Alice, professora Maria Gontijo, sempre assistindo, professora da Maritime Law, sempre participando também. E, tem a Comissão de Direito Marítimo Portuário aqui, assistiu a Amapá aqui. E a Maiana Estela, doutora Lígia também participando, grandes amigos aqui participando da sua live, né? Elias, você participou, conta pra gente aí da CPI do combate ao tráfico de drogas, como foi essa situação na CPI? Isso foi um grande desafio que eu... E roubos no Porto de Santos, né? Exato. Tá me ouvindo bem, Luiz? Estou te ouvindo bem. Desculpe, eu fui indelicado, eu acabei te interrompendo, me perdoe. Isso foi um grande desafio, que, aliás, a vida nossa do aduaneiro é feita de grandes desafios, né? E, na ocasião, eu fui procurado pelos caminhoneiros avulsos, eu era presidente do sindicato aqui regional, e eles me procuraram, dos sindicatos auditores, e os caminhoneiros me procuraram para denunciar que estava tendo muito roubo de carga aqui no Porto de Santos, né? E, na ocasião, o homem que era o assessor do governador era o doutor Rubens Lara, que era esposo de uma colega nossa de trabalho. Eu tive uma audiência com ele num sábado de manhã, e falei para ele: doutor Rubens, eu estou aqui com os caminhoneiros, né? Então, eles estão com uma demanda muito importante, que é a questão do roubo de carga. E, a partir daquele momento, foi criado uma delegacia da Polícia Civil, que tem até hoje, ao lado do terminal de passageiro, que é a delegacia do Porto de Santos, que combate basicamente o roubo de carga. E, felizmente, a última estatística que eu vi, não posso afirmar hoje, o roubo de carga violentamente foi reduzido. Quer dizer, foi uma ação isolada que nós tivemos, e dessa ação partiu, através de um deputado estadual, que eu não lembro o nome, a CPI do roubo de carga, onde eu fui convidado a ser ouvido e depor. Na ocasião que eu era presidente do sindicato, eu fiz uma denúncia muito séria aos jornais do Brasil como um todo, e basicamente aqui da região, mais forte ainda o jornal A Tribuna, que foi que fez uma matéria de página, onde eu denunciava que o Porto de Santos certamente era um porto de rota de drogas, e que nós teríamos que ter instrumento para combater. Aí começa a surgir a ideia, inclusive do scanner. E teve a CPI do combate ao narcotráfico, eles vieram a Santos, era uma CPI federal, a outra do roubo de carga era estadual, veio a CPI federal, veio ao Porto de Santos, o doutor Romeu Tuma esteve comigo, ele era o líder da CPI na época, ele conversou comigo em particular, e nós prestamos todo esclarecimento e sustentamos por que nós teríamos essa tese, que nós sabíamos que o Brasil era um país de rota de saída de droga,
né, e que o Porto de Santos, pelo volume que ele tinha e tem, né, ele seria um atrativo para aquelas pessoas tentarem fugir dos vistos maiores que até então eram os aeroportos e aviões. Porque, naturalmente, o que se passa dentro de um container, em termos de tamanho, é muito maior do que se passa numa bagagem de um turista, que aí não é turista, é um traficante, que está levando a droga para o exterior, como rotineiramente os colegas do Brasil inteiro, mais precisamente Rio de Janeiro e Cumbica, fazem apreensão praticamente diária de drogas. Eu já trabalhei lá, como falei a vocês, em Cumbica, e nós também tivemos essa percepção durante o nosso trabalho no dia a dia por lá. Perfeito, parabéns aí pelo trabalho exemplar da Receita Federal, principalmente aqui no Porto de Santos, em todo o Brasil, né? É uma questão também bem complexa, porque existem quadrilhas dados, tá? Então é uma atuação contundente da Receita Federal do Brasil, tanto na questão de tráfico quanto de roubo de carga. Agora, é importante deixar claro, Luiz, que esse não é um trabalho isolado. Tá? Hoje existe uma integração entre as autoridades, né? Nesse caso do combate à droga, muito a Polícia Federal e a Interpol, é um trabalho em conjunto que é feito, realizado, a triagem antecipada, né? Ou no momento, enfim, é um trabalho de inteligência muito importante e que tem dado resultado, e nós estamos protegendo a sociedade, não só brasileira, que quando você aprende uma droga que está indo embora, você está protegendo a sociedade do outro país, onde a droga entraria. Como já tivemos atuação de comunicar, eu tive já participação com autoridades da Espanha, por exemplo, denunciando imigrações ilegais, que eu percebi ao longo do meu trabalho, pessoas que estavam saindo via navio de passageiro de maneira que poderiam entrar suspeitos de não serem legalizados na Espanha. Infelizmente, tivemos êxito e conseguimos deportar de lá para cá, no caso, era um país da América do Sul, 40 pessoas através de um trabalho de inteligência que nós comandamos junto ao Adido de Segurança Nacional da Espanha em Brasília. Ah, perfeito, Elias. Eu acabei me lembrando agora que você, salvo engano, ontem, né, publicou um artigo de extrema importância para a Baixada Santista e para todos os municípios portuários do Brasil. Inclusive, eu estou vendo aqui que temos colegas que participam das comissões de Direito Marítimo e Portuário dos Estados, né, que foi um projeto ao qual eu tive também a honra, o privilégio de ter participado desde o início, ter assinado como presidente da Comissão de Direito Marítimo e Portuário. Foi idealizado pela nossa amiga Jussara Delfim. Ontem eu acabei lendo seu artigo brilhante sobre a questão do adicional do frete para a renovação da Marinha Mercante. Eu queria que você aproveitasse, Elias, e explicasse para quem está nos assistindo desse projeto e a importância dele para os municípios portuários de todo o Brasil, não só para o Porto de Santos, mas para todo o Brasil. Inclusive, aproveitando que nós temos aqui alguns colegas que são comissões de direito da OAB, de direito marítimo e portuário de outros estados, até a ideia de repente, eu contatá-los e a gente passar esse projeto para eles também, pedindo o apoio das comissões das OAB, dos demais estados, até para a gente fomentar esse debate, esse estudo desse tema de extrema importância para nós. Gostaria que você falasse um pouco do projeto idealizado pela Jussara Delfim, Elias. Bom, primeiro, com relação ao artigo de ontem, eu tenho muito a agradecer à tribuna, e você, Luiz, e a Jussara, que foram duas pessoas importantes naquela redação, não só no sentido de revisão, mas no sentido de ideias. O trabalho da Jussara, que na realidade é a que lidera tudo isso, é um trabalho exemplar. Culminou com mais esse artigo. Ela já tinha feito um no passado, e eu assinei esse último porque eu entendi que era uma homenagem a ela, ainda que nós tenhamos críticas, porque as autoridades até agora não fizeram o dever de casa. Então você também, fica aqui no registro da tua participação, não só neste artigo, mas como no projeto como um todo, que eu vou tentar, de maneira muito sintética,
né, explicar aos colegas que estão aí conosco nessa feliz tarde, nessa live. A ideia surgiu, como você disse, da Jussara. Ela trouxe uma proposta, ela era funcionária de carreira ligada à Marinha Mercante, hoje ela está aposentada, e ela comentou comigo que via com muito bons olhos a destinação de recursos de parte daquilo que deveria ir para a Marinha Mercante. Né? Deveria ir, porque não vai. Esse dinheiro hoje está parado, ele é em torno de 10 a 12 bilhões de reais por ano, e ela comentou que era um absurdo os municípios portuários, que acabam tendo muito problema de infraestrutura, especialmente, ter que arcar com a questão do porto e o governo federal não repassar uma parte desse valor. Por dois motivos. Primeiro, porque o governo não usa esse recurso, ele não incentiva a Marinha Mercante. Basta ver que a nossa frota hoje é praticamente zero, né, de navios mercantes. Né, os navios de cabotagem praticamente são todos feitos por bandeiras internacionais. Segundo, que esse dinheiro está parado. Então, né, ela fez um projeto, apresentou a alguns parlamentares, alguns da região, lá atrás. Fizemos uma audiência pública capitaneada pelo então vereador Sandoval Soares, que hoje é o vice-prefeito de Santos. Levamos a ideia central e o básico pois não. Também, desculpa, também gostaria de ressaltar a fundamental participação do Peter Alexandrax, nosso grande... Então, é onde eu vou chegar. Aí nessa audiência pública, né, nós começamos a agregar novos valores, né, especialmente colegas ligados à área aduaneira, né, basicamente colegas da Receita Federal e colegas da OAB, né, incluindo o Dr. Peter e o Dr. Denis. Foram pessoas que foram agregando, trazendo ideias, trazendo subsídio, para a gente melhorar e apresentar um projeto que está na mão da deputada Rosana Vale, e nós estamos esperamos que a coisa ande, né, no sentido de que parte desse recurso, né, que está lá no Tesouro Nacional seja distribuído aos municípios portuários. E em Santos, como eu cito no artigo, deve receber, pela nossa proposta, em torno de 720 milhões de reais por ano, que dá em torno de 60 milhões por mês. Só para se ter ideia, o nosso orçamento de Santos deve estar hoje na faixa de 2 bilhões e 300 milhões. 720 milhões seria em torno de 1/3 deste orçamento. Você vê como é um volume importante. Esse dinheiro está parado lá no Tesouro. Nós precisaríamos trabalhar. A sociedade santista teria que trabalhar, se organizar, para que o governo distribua esse dinheiro aos municípios, repito, né, aos municípios portuários. E não é só município que esteja no porto, é o município que, de um jeito ou de outro, participa do porto, pelo nosso projeto. E a pessoa muito qualificada para falar sobre esse tema, com detalhes numéricos mais consistentes, é a colega, a doutora Jussara, que tem total conhecimento disso, e eu acredito muito no projeto dela, e se depender de mim, nós vamos implantar isso em breve. De fato, Elias, como você bem ressaltou, nós há muito tempo não temos uma frota mercante genuinamente brasileira, e com relação aos navios de cabotagem hoje, as grandes empresas que atuam com cabotagem no Brasil, elas são empresas controladas por armadores estrangeiros. Então, hoje nós não temos, a grande maioria são a Aliança, Grupo Merck, então nós temos aí as empresas que realizam a cabotagem agora interna no Brasil também são controladas por armadores estrangeiros. Então nós não temos uma frota mercante, as empresas que realizam cabotagem no Brasil são controladas por armadores estrangeiros. Parece-me que a natureza jurídica eu acabei aprendendo um pouco também sobre a questão do adicional, estudando um pouco com vocês, é uma CID, né? E parece-me que toda essa arrecadação vai para a vala comum da União e ninguém sabe a destinação, Elias? Como funciona isso? Não é que ninguém sabe, né? O orçamento, o fluxo de caixa público, ele é controlado via sistema, né? O dinheiro está lá guardado no Tesouro. Então, mas ele tem... Vala comum, ele já não tem essa destinação específica.
salvo engano, uma parte desses valores foi utilizada aí no offshore, no Rio de Janeiro, né, na Transpetro, foi aplicado na Transpetro, não foi isso? Olha, eu não posso, como eu falei há pouco, a mais preparada para falar detalhes métricos da destinação é a colega Jussara. Né? Agora, com certeza, ele é um dinheiro carimbado. Ele, para ser mexido fora daquilo que está previsto, ele tem que ter autorização legislativa. Né? Confesso que eu não sei como é que está hoje. No caso que você está falando, no exemplo que você está dando, que eu também desconheço, se ele for, em tese, colocado em offshore, né, de um certo modo, ele está ainda na área portuária. Quer dizer, menos mal. Pior se ele fosse usado para outras questões que não ligadas à área afins, que é o porto, na realidade, o frete de marinha mercante. Aí sim ficaria mais preocupante ainda. Mas, de qualquer forma, nós temos certeza que grande parte desse numerário está lá parado no Tesouro, esperando para ser gasto. E eu acho que a sensibilidade do governo, nesse momento de crise, deveria ser incentivar a indústria da navegação de marinha mercante. Sim. Então, eu gostaria de aproveitar essa live e pedir o apoio também dos membros de comissões da OAB, das comissões de Direito Marítimo e Portuário das OAB dos demais estados, né, que também integram comarcas portuárias, ressaltar a importância dele. Santos seria quase um terço, né, a mais da arrecadação, né, Elias? No município de Santos. Imagina para o resto aí do Brasil, Manaus, né, Recife, Fortaleza, Rio de Janeiro, Rio Grande, enfim, os outros portos aí que eu posso ter nesse momento me omitido até por esquecimento. Mas é importante esse dinheiro. Os municípios portuários, eles têm um ônus, né, de ter um porto, mas eles também têm um ônus, né? Por exemplo, aqui eu posso citar como exemplo, agora o nosso prefeito de Santos acabou de fazer uma reforma na entrada da cidade de Santos. E antes dessa reforma, nós tínhamos filas enormes, congestionamentos gigantescos, atrapalhando a entrada das pessoas na cidade. Então, há um ônus também a ser suportado pelos municípios portuários. E nada mais justo do que uma parte desses valores arrecadados por adicional, já que não tem destinação específica da construção de uma marinha mercante forte, que hoje nós não temos, né? Até porque o Brasil, ele é um chamado cargo owner, ele é um país destinado à carga, né? Não a fomento da marinha mercante. Então, nós já há muito tempo temos uma marinha mercante forte. Então, nada mais justo do que destinar uma parte dessa arrecadação aos municípios portuários, que também tem um ônus de ter um porto, né? Eu acho a gente poderia passar aí uma tarde inteira falando sobre essa questão. Eu não vou me alongar, mas o Brasil responde por cerca de 1% do comércio internacional mundial. Imagina se nós dobrarmos isso, formos para 2%, que não é nada, a estrutura que nós vamos ter para atender, que nós não temos hoje. Né? Hoje o caminhoneiro ele sai lá do Mato Grosso para entregar a soja aqui em Santos. Mas isso é uma questão que eu não vou me aprofundar, demandaria um debate mais longo, de maior consistência. Agora é fato o seguinte, né? O porto precisa de carinho, nós não podemos conviver com um porto esburacado, sem estrutura, com trens com dificuldade para operar, entendeu? Navios com dificuldade para atracar, enfim, é uma questão mais ampla, né, que acaba impactando aos principais operadores do mundo. Quando eles falam que vem aqui para o Brasil, não só pela dificuldade de legislação, complexidade de procedimentos de cada região do Brasil de um jeito, né, como também a estrutura portuária nossa deixa muito a desejar. Isso porque Santos ainda é dos portos brasileiros que melhor estrutura tem, até pela condição geográfica, né, geopolítica que Santos tem no Brasil, quer dizer, uma condição privilegiada, cerca de 80 quilômetros do maior centro da América Latina. Mas, de qualquer forma, precisa ser olhado com mais carinho. O Porto de Santos está precisando de mais carinho, mas eu não queria entrar nessa seara nesse momento. Perfeito. Quero agradecer aqui a professora Eliane Otaviano, que mandou uma mensagem aqui, ficou muito honrado.
ao Marcelo Mata também, diretor da Maritime Law, que também mandou mensagem, ao Bruno Merlin, do Português. O Bruno fala assim, a abordagem foi sagaz e muito contribuiu para os debates, parabéns a ambos. De fato, o Bruno Merlin também, o Português também apoiou essa causa da Jussara, essa ideia da Jussara, né? E eu entendo... eu preciso... o perigo da gente nominar é a gente esquecer, né? Isso é uma coisa deselegante. Verdade. Então, o Bruno, a imprensa em geral, tem dado todo apoio. E no caso do Bruno, no Porto Gente, é um carinho muito especial. E eu também não poderia deixar aqui de reconhecer o pessoal do Jornal da Orla, o Marco Santana, que é o editor-chefe, tem sido também um profissional que qualquer coisa que traga melhorias, não só para Santos, como para o Brasil, para a região, eles têm abraçado a ideia. Enfim, por isso que a minha honra poder levar essa mensagem hoje aqui na academia, que brilhantemente é comandada pela professora doutora Eliane, pessoa que eu aprendi a conhecer alguns anos atrás, não tanto tempo, mas parece-me que a nossa empatia de ideais, de trabalho em prol da sociedade e dos profissionais ligados ao Porto, assim como com você, é a nossa empatia principal, o nosso desejo que o Brasil melhore, né, e que os profissionais da área portuária, aduaneira, que são várias categorias, possam crescer junto com o país, que nós temos tudo, o Brasil tem tudo para deslanchar. Eu tenho certeza que nós logo vamos deslanchar, porque infelizmente essa década que está se encerrando esse ano foi uma década perdida novamente para a história brasileira. Perfeito. Quero também mandar um abraço ao meu amigo Jefferson, da Estiva, que agora está trabalhando em Santa Catarina, na Estiva de lá, está nos assistindo. Temos aqui uma audiência muito boa aqui, grandes amigos, colegas. Elias, queria te fazer também uma pergunta aqui, meu amigo. Aqui, ó. Me conta uma coisa, Elias. Você foi agraciado com o prêmio de uma das personalidades mais importantes aí. Me conta essa história desse prêmio. Tem um conselho de universitários em São Paulo e eles anualmente elegem as pessoas que mais contribuíram com pensamento para o país. E aí eu tenho que deixar minha modéstia de lado, falar que eu fui homenageado. Eu pouco falo isso, eu coloco no meu currículo, porque isso para mim é uma questão de orgulho, mas eu sou eleito entre as 1000 cabeças pensantes do Brasil. E eu contribuo sempre que eu posso, estou lá em São Paulo fisicamente, levando algumas sugestões, é um fórum que discute vários temas. Eu já tinha tido uma participação lá atrás, na Rede Globo, quando teve há muitos anos atrás o SP 2000, isso era nos anos 80, 80 para 90, eu já era acadêmico, e lá teve um programa da Rede Globo que se discutia São Paulo para o ano 2000. Eu participei daquele evento e a partir daquele momento eu passei a escrever vários artigos, distribuir várias ideias, e eu tenho algumas ideias aí que estão ganhando corpo. A maior delas é a privatização do sistema prisional. Eu, por mim, privatizaria quase todos os presídios, tiraria da iniciativa pública, deixaria com a iniciativa privada, porque basicamente 85% dos presos nossos hoje são presos de pequena periculosidade. Infelizmente, hoje o sistema prisional pega esse preso de baixa periculosidade à sociedade e ele acaba se tornando um grave obstáculo à sociedade quando sai, porque ele acaba entrando na universidade do crime. Então esse é um projeto básico que eu tenho, que trabalho muito, que é privatizar todo o sistema prisional brasileiro, como outros países do mundo já fizeram. Estados Unidos, por exemplo, já os tem há muitos anos e o Brasil pouco avança nesse assunto. Mas, em virtude desse trabalho, eu fui homenageado com essa comenda, entre as 1000 cabeças pensantes, e eu fico muito feliz, porque na realidade não sou eu, na realidade são todas as pessoas que comigo trabalham no dia a dia, que a gente troca ideia, que a gente conversa, como você, Luiz, a professora Eliane, a Jussara, enfim, eu não queria citar nomes aqui, a própria Giovana, eu tenho tido muito contato,
pessoas que estão aí no chat, que também a gente conversa no dia a dia, são pessoas de boa fé, né? A gente trabalha para ter um país melhor, sempre de boa fé, buscando a melhor sociedade. Não adianta você estar bem e o teu vizinho estar mal. Nós temos que todos estarem bem. Eu prefiro dividir a minha geladeira e todos estarem bem comendo do que só eu comer e o outro não comer. Isso não se constrói um país se você não tiver solidariedade, educação e justiça. Você não constrói. Perfeito. Só mais uma curiosidade aqui, que eu estava vendo no seu currículo, isso eu não sabia. Você foi fundador da TV Com, eu só antecipando, a TV Com, eu lembro, participei de vários cargos na OAB, aqui de Santos também, tenho cargos já praticamente 10 anos, que eu trabalhei na gestão do amigo Rodrigo Lira, e eu lembro que nós tínhamos, acho que a OAB ainda tem, não sei ainda como é que está a questão da TV Com, acho que foi encerrado, de fato eu não sei como está atualmente, mas eu lembro que a OAB teve um programa, né, que entrevistava personalidades do mundo jurídico na TV Com, e eu participei ativamente desse programa. A gente chegamos a entrevistar várias personalidades, entrevistamos a professora Eliane Otaviano, acho que à época, e outros amigos, aí o Pino. Então, eu lembro que era um programa muito bacana, e eu não sabia que você tinha participado da fundação. O que aconteceu? Nos anos de 1998, eu fui procurado por alguns empresários e líderes de entidades para que a gente fundasse uma TV comunitária. Juntamente com o doutor Rodrigo Lira, nós pegamos o avião, fomos a Brasília conhecer a primeira TV comunitária do Brasil, que era em Brasília. Mas o Brasil não tinha TV comunitária digital. Nós procuramos o doutor José Geraldo, que era um dos representantes da Beneficência Portuguesa, juntamente com a Gota de Leite, Rotary Club, Fundação Cosipa, Sindifisco Nacional, OAB, talvez eu esteja esquecendo mais de algumas, o pessoal dos hotéis e restaurantes aqui da Baixada. Nós fizemos um aporte financeiro, constituímos a primeira TV comunitária digital do Brasil, e felizmente ela está até hoje no ar. Nós ficamos lá na diretoria durante 4 ou 5 anos, aí por questões profissionais eu tive que me afastar, e ela está no ar, é um serviço prestado à sociedade, foi uma conquista da sociedade. Agora tem uma coisa interessante, a lei de televisão comunitária, ela foi do governo Fernando Henrique, mas ela só pode em canal fechado, ela não pode em canal aberto. Quer dizer, estranho, uma TV comunitária não pode em canal aberto, quer dizer, é uma dicotomia da lei. Mas talvez isso seja para proteger os canais abertos, enfim, eu não sei qual é a questão. Mas o fato é que nós implantamos a televisão, juntamente com outras lideranças, o doutor Áureo Rodrigues, que era um grande entusiasta, o doutor Francese, temos várias personalidades. A fundação aqui de Santos também, que tem a Faculdade de Medicina, Fundação Lusíadas também esteve conosco, várias entidades. Fundamos a televisão, ela está no ar até hoje. A nossa live está se encerrando, já estamos aqui próximo do encerramento, ela tem 1 hora de duração. Gostaria que você fizesse algumas considerações finais, breves considerações, para a gente não correr o risco de terminar. Não, está ótimo. Tá bom? Bom, primeiro agradecer a participação de todos, dizer que é um privilégio poder levar a minha ideia para um público seleto, como eu falei no início, e repito, o importante é a gente construir um país melhor. Um país melhor construindo é bom para todo mundo, com solidariedade, educação, justiça, boa-fé, integridade, idoneidade. As autoridades têm que estar sensíveis ao momento que a gente está vivendo, preparar um país melhor, que a gente tire desse momento ruim que o país está vivendo, aprendizado para que a gente tenha um amanhã melhor para toda a sociedade, não só para gerações atuais, como também preparar as gerações futuras para o mundo que se avizinha. Muito obrigado a participação de todos. E pesquise meu site, eliascarneiro.com.br. Lá vai ter muita coisa, pode interagir comigo. Perfeito. E acho que é uma palavra que deve ser usada em tempos que nós estamos vivendo, é empatia, Que é se colocar no lugar do próximo. Isso é uma visão que os políticos brasileiros devem ter, Essa empatia de se colocar no lugar
do próximo, né? Daqueles que estão hoje tendo mais dificuldade com essa crise sanitária que nós estamos vivendo. Bom, eu quero agradecer a todos que estão nos assistindo, são muitas pessoas aqui. Agradecer de coração também a professora Eliane Ottaviano por mais uma live da Maritime Law. Sucesso, sempre um sucesso as lives da Maritime Law. Dizer que a Maritime Law está com um canal no YouTube agora, que tem muitos inscritos, vocês procurarem o canal no YouTube. E agradecer mais uma vez a participação de todos. Finalizar aqui mandando um grande abraço a todos. Muito obrigado, Elias. Valeu, obrigado, Luiz. Obrigado a todos. Um abraço. Tudo de bom. Para todos nós. Para todos. Tchau.